Ô, Mauro, essa questão de dar respaldo, não, a diretoria tem que dar respaldo e tudo mais. Esse discurso é sempre, a gente sempre coloca, é sempre muito bonito. Raramente acontece. E neste caso específico, tem um ponto. Tem uma cláusula no contrato, que até o Arnaldo trouxe essa informação ontem. A cláusula é a seguinte: ele tem 1 ano de contrato que será Apenas. renovado caso o São Paulo vença um campeonato. Qualquer campeonato? Não. Ou Copa do Brasil, ou Libertadores, ou Brasileiro. Tipo, Paulista não vale. Então não vai ter Essa contrato é, renovado, não. essa é a condição. Ou seja, a própria diretoria fala: não, talvez esse cara não dê certo, então vamos Tá fazer um vendo, contratinho Trajano? só de É um o ano. boi de piranha mesmo, é o boi É de boi de piranha mesmo, piranha. Trajano. É muita coisa, muita melancia no caminhão. E aí, Mauro? Mas eles poderiam simplesmente não colocar cláusula nenhuma de renovação, faz um ano de contrato e acabou. Na verdade, essa cláusula é favorável para o rapaz, porque se ele for campeão de uma das 3 competições, ele tem uma renovação automática, né? E também pode ele não ser campeão e o clube avaliar que o trabalho foi bom. São Paulo chega na final da Libertadores, e aí perde, circunstancialmente é derrotado, mas faz uma grande campanha, o time está jogando bem, renova o contrato do cara. Eu acho assim, com todos os tudo que envolve uma contratação de um jovem treinador, eu acho mais interessante do que contratar, de repente, um Luxemburgo ou um Mano Menezes, esses técnicos mais do mesmo que ficam rodando aí, que o Corinthians tem adorado contratar. O Corinthians foi radical quando foi colocar o Lázaro, o Fernando Lázaro, não deu certo, mas o Carpini já tem mais experiência que ele, o trabalho dele no Juventude foi um trabalho muito bom, né? Se você pegar só o período dele, que ele entrou já com o campeonato em andamento, ele teve um aproveitamento de campeão. Teve uma sequência ruim no final, com vários empates no Juventude, aí ainda assim conseguiu o acesso à primeira divisão. No Campeonato Paulista, sobre o Palmeiras, que ele vai enfrentar, deu trabalho ao Palmeiras, venceu o primeiro jogo, o Palmeiras teve que se mobilizar para derrotar o time dele. Teve que mandar reserva para a Bolívia na Copa Libertadores, foi o time de reservas, para concentrar tudo e não deixar escapar o título para o Água Santa. Né? E o artilheiro dele era o Bruno Mezenga, que o Santos ainda cometeu o erro de contratar, jogador já no final de carreira, que nunca se firmou, um andarilho do futebol, mas que ali rendeu e meteu gol no Palmeiras. Então, acho que é uma tentativa interessante. Agora, olhar lá para frente como é que vai ser o ano que vem, o cara nem estreou, vamos ver como é que vai ser. Mas eu achei interessante, acho que foi uma tentativa interessante nesse contexto em que eles ficaram, também acho eu, na dúvida, né, entre um técnico estrangeiro e o tempo que ele precisaria para conhecer melhor o elenco, se adaptar aqui ao futebol brasileiro, e alguém que já está por aqui, alguém que já conhece, né? Se bem que esse negócio de conhece foi muito relativo, né? O próprio Dorival deu declarações que parece que não conhece tão bem, porque para achar que o futebol brasileiro é tão bom como o da Inglaterra, por exemplo, futebol praticado aqui, então não está conhecendo muito bem, não. Aqui, as mensagens aqui, o Javan Pires fala: pessoal, o São Paulo está esperançoso com o exemplo de aposta que treina o vizinho da Barra Funda, o jovem promissor que virou papa título. É o caso do Abel Ferreira, né? Quando chegou, ninguém sabia quem era. E o Renan Bagnabosco fala o seguinte: Arnaldo, vi algumas entrevistas do Carpini e diz que ele gosta de times combativos, objetividade e variar a escalação de acordo com o adversário. O Rames cabe aí? É a pergunta de $1 milhão e emendo uma outra para você, Arnaldo. O Muricy vai ser uma figura muito importante mais próxima do campo, parece que é provável. Diferentemente do que o Dorival falou, não, qualquer cara que chegar vai poder se adaptar. As características principais dos trabalhos do Carpini, pelo menos os de sucesso, foram defesas fortes, mais do que posse de bola, ataque e tudo mais. Agora, é incrível ontem, né? Porque com a oficialização do Carpini, começaram a surgir as entrevistas, os podcasts que ele gravou todos, né? No final do ano passado, depois do trabalho no Juventude, do Água Santa, e aí você tentava, pelas entrevistas, o jeito que ele gosta de jogar tal, imaginar o que ele vai fazer no São Paulo. Sinceramente, eu acho que nada daquilo que ele falou até agora é aplicável, porque são realidades muito diferentes, né? São clubes muito diferentes, objetivos muito diferentes, elencos muito diferentes, propostas muito diferentes. Então, essa coisa de defesa forte, que foi a marca no Água Santa e no Juventude, também deve-se ao tipo de time que ele dirigia e à competição que ele disputava. Né? Então, tem... mudar o time de acordo com cada adversário. Se ele continuar fazendo isso,
for esse, de fato, o estilo, independentemente de onde ele estiver, se ele continuar fazendo isso que ele fez no Juventude, no Água Santa, e declarou nas entrevistas, é completamente o oposto do que o Dorival fazia no São Paulo. Certo? O Dorival gostava da posse de bola, não gostava da transição rápida, disputava o campeonato de posse de bola com o Fernando Diniz. O time dele tinha um padrão claro. O time dele arriscava bastante. O time dele não tinha exatamente uma defesa sólida, sobretudo fora de casa. O time dele não comportava o Ramos Rodrigues. Então, agora, o Carpini, acho que ele começa do zero, porque os desafios são muito diferentes. Essa questão do Ramos, a última pergunta, antes só de falar rapidamente do Muricy nesse processo, tudo nessa escolha, esse desafio do Ramos era o desafio que o Dorival já tinha e qualquer outro técnico do São Paulo teria. O colombiano não cabe no time, não encaixa. Não dá para jogar juntos. Não dá. Isso eu posso aqui, saio aqui do posse de bola. Rames, Lucas, Caleri e Luciano. E o São Paulo, da saída do Dorival para a escolha do Carpini, renovou o contrato do Luciano e do Lucas até 2026. O do Carpini é só 1 ano, mas do Lucas e do Luciano são 3, viu, Tironi? Esses aí tem mais garantia. Então, assim, para tentar encaixar o colombiano, ele vai ter que tirar alguém. E aí já começa um desafio, né? Esse alguém não vai ficar tão satisfeito com essa decisão. Esse tipo de desafio o Carpini nunca teve. Ele trabalhou com o Nenê no Juventude. Claro, ele era um Nenê, figurão, no meio de jogadores que estavam tentando lá, como diria o outro na minha época, lugar ao sol. É outra coisa, é outra conversa. E aí eu acho que para ter alguma possibilidade de sucesso, é muito necessário o Muricy estar, de fato, no dia a dia, o tempo todo, respaldando e fazendo essa intersecção com jogadores que eventualmente estiverem sobrando no time titular do Carpini. Dessa vez, gente, foi o Muricy que escolheu o técnico. Tem lá o colegiado e tal, mas o processo de entrevistas já tinha um favorito para o Muricy desde o começo. O Muricy queria um técnico brasileiro, jovem. Não tem tanto, isso é o que o Mauro falou. Ou você vai para uma situação dessa de apostar num técnico jovem que fez um bom trabalho em 2023, você vai recorrer a uma figura já numa fase descendente da carreira no futebol brasileiro, como vários clubes fizeram. O São Paulo, o Muricy não entrou nessa, porque não tem outro Dorival nesse mercado. Só, Mauro, eu não sei se você viu o vídeo do Lucha elogiando a escolha do São Paulo em relação ao Carpini. Elogiou demais. Falou, é isso. Ele não falou, mas eu acho que ele conseguiu assim dar uma indireta sobre a oportunidade que ele teve no Palmeiras lá atrás. Ele, Luxemburgo, de dirigir o Palmeiras da Parmalat. Depois de ter começado lá no Bragantino. Eu acho que aquela situação... Ele passou pelo Flamengo antes. Passou pelo Flamengo antes. Em 91. Tinha sido campeão pelo Bragantino antes, num campeonato paulista que era outro campeonato paulista. Então o Luxemburgo, de fato, foi uma surpresa quando ele chegou no Palmeiras Parmalat. Ele se deu muito bem com o elenco super estrelado, mas ele já tinha passado pelo Flamengo e já tinha sido campeão pelo Bragantino. O Carpini é quase uma situação inédita. Se ele der certo, vai ser uma grata surpresa. E acho que ele tem muitos desafios, a começar, sim, Tironi, pelo Rames Rodrigues. Na primeira escalação do São Paulo, se vai jogar o Rames Rodrigues ou se não vai jogar o Rames Rodrigues. Esses exemplos dessas ascensões meteóricas são raríssimos, né? Teve essa do Luxemburgo, que o Mauro lembrou bem, não era tão assim, já tinha treinado o Flamengo, e então sabia o tamanho do negócio. E o Tite, que saiu do Caxias do Sul e foi pro Grêmio. E aí logo foi campeão daquela Copa do Brasil contra o Corinthians. Foi essa ascensão. E o Mano um pouco, né? Saiu lá do 15 de Campo Bom e foi pro Grêmio também. Esse movimento... Diga lá. 2 coisas. O Danilo não deu aí o número de likes que ele está prometendo. Continua com 5 mil. Ele deu 5 mil, mas vai ter que rever, porque estamos só com 2.600 e queremos mais. E estamos chegando perto dos 12 mil ao vivo, então realmente agora, você sabe, ficou pequeno. Você sabe que a delícia
e a curiosidade seria matada se a gente tivesse acesso a essas entrevistas que essa comissão aí faz com os técnicos. O que é perguntado, o que é respondido, o que é prometido, para depois você conferir na prática que o que ele... Porque o cara pode ser decoreba. Vamos dizer que um dos candidatos pode ser até o Carpini, sabe? Você um exame decoreba. Já vai preparado com um papelzinho aqui do lado. Não, eu vou poupar meu negócio. Ele estuda o que o Muricy gosta. Para mim, o 4-3-3 absoluto. Eu quero um time mais objetivo, um time combativo, não sei. Enche de lugar. Deve ter é um prato de lugar comum, certamente. Não vem com história, não, que deve ser. Sabe? Meu ídolo é o Jorge Wagner. Dos dois lados. Você imagina o Casares perguntando para o técnico. O cara vai dizer, não, eu prometo que o time vai... Eu vou dizer, não, eu estou aceitando esse convite para dizer que esse time não tem condição nenhuma. O Dorival fez um trabalho de merda, você entendeu? E eu não sei o que fazer, o elenco é pobre e não vai chegar a lugar nenhum. Eu só estou aqui por questão de elegância e delicadeza atendendo o convite. Mas é um convite de meia tigela que vocês estão me fazendo, sabe? Não, o negócio é a troca de gentilezas. Acho, posso estar errado. Né? Então, a curiosidade seria interessante, satisfeita, se a gente tivesse acesso a essas entrevistas. Quem foi barrado, quem se deu mal e quem foi o vitorioso. Mas pede Big Brother, assim, para a imprensa esportiva. Isso, aberto. Só para satisfazer a curiosidade. Que nem as câmeras escondidas que tinham lá no Corinthians, na sala de presidente, ia ter uma nas salas de entrevistas. Fala aí, Arnaldo. Só para satisfazer a curiosidade do Trajano num aspecto rápido. Primeiro, o Carpini foi entrevistado pelo Cruzeiro também, né? Com outros estrangeiros, o Cruzeiro optou por um estrangeiro. De novo, né? Preferiu um estrangeiro. Segundo, nesse processo de entrevistas do São Paulo, teve a entrevista com o ex-técnico Cruzeiro, o uruguaio Pesolano, que está lá no clube do Ronaldo, no Valladolid. Os caras, não, vamos falar com esse cara só para o empresário, não, ele está querendo voltar para o Brasil, ele gosta muito do São Paulo, aquela coisa, sabe, Trajano? Não conta para o Ronaldo, era isso, tá? Não conta para o Ronaldo, depois o Ronaldo acabou descobrindo e ficou pé da vida. E o Pesolano lá, que foi entrevistado só para constar, cara, a minha informação é a seguinte, ele sabia tudo sobre o São Paulo atual, tudo. Não, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí os caras chegaram assim, o que a gente faz agora? A gente não ia contratar esse cara. Olha só. Entendeu? O Pesolano na entrevista, ele gabaritou. Entendeu? Tipo assim, tá. Então, a surpresa que os caras tiveram com o conhecimento do Pesolano sobre o São Paulo atual fez eles meio balançarem, tá? Daí o Muricy, não, vamos no Carpini. É mais barato. Não, a multa é menor, não precisa brigar com o Ronaldo, não precisa puxar o cara lá da Espanha, mas vou te falar, o Pesolano quase que ele comeu pelas beladas ali, só por uma entrevista trivial ali no final de noite. Rapaz, eu fico pensando nessa entrevista, quando o cara é chamado, nesse caso, a primeira coisa que o cara faz foi lá na Wikipédia e falar Rames Rodrigues. Deixa eu ver tudo sobre esse cara. Quantos gols fez, quantos chutes. É a cola que eu falei. Exato, o cara faz essa cola, chega lá dissecando o cara, né? Exatamente. Ô, Lavieri, do outro lado, ninguém precisa fazer Big Brother porque tá muito tranquilo. A ponto de o treinador do Palmeiras falar, não, por enquanto fica vocês aí, porque eu vou tirar mais uma semaninha de férias. Vida mansa absoluta no Palmeiras, vendo o circo pegar fogo de todo lado. O Corinthians contratando todo mundo, sabe lá com qual dinheiro. O São Paulo mudando de técnico. Vida mansa no Palmeiras. Quando chega o Abel, enfim? Segunda-feira. Palmeiras fez jogo treino já ontem. Vai ter mais 2 jogos treinos. São Caetano e outro time, agora me foge o nome, mas são jogos treinos no mesmo dia, inclusive. E o Palmeiras testa formações, 3, 4 formações no mesmo jogo, com jogadores da base e tal. E o Abel ele vai chegar na segunda-feira, que é também na semana que vem, que tem a tal entrevista da Leila, que a Marília Ruiz, nossa companheira, colocou aí todo mundo de cabelo em pé, tá todo mundo querendo saber o que a Leila vai falar, e até agora fica essa expectativa, fazendo o trabalho dela, claro, mas ela meteu a Leila numa pressão boa ali, tá todo mundo na expectativa do que ela vai falar. O Palmeiras, assim, tá tranquilo, como você disse, porque, claro, é o campeão brasileiro e tal, o atual bicampeão, manteve o Abel Ferreira, mas ao mesmo tempo, Tironi, tem muita gente preocupada com a atuação do Palmeiras no mercado da bola. Muito porque você falou, né? O Corinthians contrata,
O Inter, pelo amor de Deus, o que está contratando? Contratou o Alário e o Borré, que são os 2 jogadores que o Palmeiras tomou não recentemente. Contratou de uma vez só, os 2. Assim, ó, vocês não conseguiram, eu consegui os 2. E já tem o Valência lá, né? Então, assim, o palmeirense, ele tá tranquilo em relação ao que o Palmeiras fez no ano passado, mas tem essa preocupação que é quase uma constante já no trabalho do Anderson Barros nos últimos anos, da atuação do Palmeiras no mercado da bola. O Palmeiras ganha no ano seguinte, na janela do ano seguinte, ali de janeiro, dezembro, a corneta soa forte, é forte. O Anderson não contrata, o diretor é ruim, não sabe contratar, muito por conta da sombra que o palmeirense tem do Alexandre Matos, que virou mitos, que contratava um atrás do outro, e que hoje em dia, claro, o Matos é muito importante na reconstrução do Palmeiras e tal, mas hoje em dia a impressão que tem é que o Matos só acertou, e que a gente sabe que não, o Matos teve o acerto, foi muito importante, especialmente na chegada dele, na reconstrução do time em 2015 e tudo mais, mas teve vários erros também. O Lucas Lima é um claro erro da gestão do Matos e por aí vai. E aí o Anderson sofre muito. Então, claro, tá tranquilo, o Abel chega depois, conseguiu essas férias, não seria em todo time que você consegue ver o treinador chegando depois, mas tem essa preocupação do torcedor e o Abel também ainda não teve 100% dos seus desejos atendidos. A gente sabe que ele pediu um meio-campista que ainda não chegou. O nome era o Cauli, esse nome não deu certo, e por enquanto a gente não sabe se o Palmeiras já tem alguém na agulha, porque o desejo do Palmeiras era contratar esse meia, como foi com o Bruno Rodrigues, de um dia para o outro ninguém sabia, de repente o Palmeiras anunciou o Bruno Rodrigues, então o Palmeiras tem esse desejo, quer contratar mais um meio-campista para jogar, ser assim ali o concorrente do Rafael Veiga, o cara que possa revezar com o Rafael Veiga em alguns momentos. Então, assim, tá tranquilo, mas ao mesmo tempo, se você olhar ali por pertinho, ali, chegar perto do muro ali, quando você estiver na Marquesa ali, do muro que divide o São Paulo e o Palmeiras, se você olhar pro lado verde, você vai ver uma certa cobrança em relação a essa contratação que ainda não chegou. E também, só para fechar aqui, o alívio do Palmeiras, por enquanto, é o 3º não consecutivo do coordenador da base que o Corinthians tentou levar para ser o diretor executivo, forte do futebol. nem da base. Isso. Exato, para ser o executivo de futebol. Qual